Há 70 anos, uma história de trabalho, dedicação e amor pela comunidade começou a ser escrita. Uma pequena venda que se transformou em muito mais que um supermercado. Se transformou em parte da vida de muitas famílias. O supermercado Pereira surgiu de uma vendinha que o fundador foi o Geraldo Pereira Guimarães, que nessa época nem casado ele era. E com isso ele foi prosperando, automaticamente casou, teve 7 filhos e começou um armazém do lado da matriz, que hoje é situado do lado do atual supermercado. E ali era tipo uma venda mesmo, só que já tinha melhorado o tamanho, a variedade, o consumo automaticamente aumentou. E ali o Geraldo Pereira teve um braço direito enorme, que é a dona Terezinha, minha mãe. A gente fica muito emocionado porque foi difícil para eles o começo da vida deles. Graças a Deus, toda a vida eles foram muito católicos, a minha mãe muito devota de Nossa Senhora. Inclusive, tem uma Nossa Senhora que nos acompanha há mais de 70 anos. E meu pai toda a vida também foi devoto de Nossa Senhora. E isso aí nos ajudou muito, inclusive meu pai e a minha mãe, que toda a vida eles tiveram fé, força de vontade, trabalhou muito. Mas venceram na vida assim. Foi difícil, foi. Mas o braço direito do meu pai foi a minha mãe, dona Terezinha. E a gente é muito grato por isso. E a vida foi levando. E os filhos foram crescendo, automaticamente todos foram ajudando à medida que pôde. Uns estudavam, outros seguiram outros rumos. Ali no armazém mesmo já houve mudança. Nós já passamos para o autosserviço, que já foi difícil para o meu pai aceitar, mas acabou aceitando, porque aí o Saulo já estava junto também, e eu e o Saulo já estávamos juntos ajudando. Já foi uma força boa que demos para dar continuidade. E daí para frente a continuidade foi boa, porque o acesso em mercadoria automaticamente já melhorou, porque já tinha vendedores. Houve a necessidade de crescimento da loja. Aí nós partimos para uma construção nova, que é a do lado, onde era um prédio antigo. E ali meu pai construiu um novo supermercado, que para a cidade na época era muito grande, todo mundo ficou assustado. E quando ficou pronto, nós achamos até que era pequeno. Depois de tudo montadinho, ficou muito bonito, a população gostou e a vida seguiu. Daí para frente fomos só alimentando a esperança, acreditando, com muita transparência, graças a Deus sempre tivemos isso. E daí para frente a tendência foi crescer mesmo. Na época, o que se vendia era praticamente o que a gente tinha na região. A gente chegava a comprar de 3 a 5 toneladas de cebola. Inclusive tem até um lance engraçado. Compramos mais ou menos uns 5 quilos de cebola e penduramos no rancho, no estaleiro no rancho. De 15 em 15 dias você repassava uma por uma para tirar as podres. O rancho não aguentou. As terças quebraram, deu o maior trabalho para a gente arrumar tudo de novo, pendurar a cebola nos estaleiros. Mas deu tudo certo, mas era o que a gente tinha, porque não tinha colheita como hoje. Você tem cebola diariamente, feijão diariamente, o plantio era anual praticamente, uma vez no ano, 2 vezes no ano. Então era bem mais difícil, porque não tinha a variedade que nós temos hoje. Os colonos vinham fazer compra de cavalo. Então o que acontecia? 90% dos colonos não tinha energia. Então vendia-se muita querosene, a pessoa comprava 500 ml, 1 litro, 300 ml para poder acender lamparina, porque é o que tinha de iluminação. E tudo que comprava era granel, açúcar, sal,
arroz, tudo era granel mesmo, uma dificuldade danada para empacotar, porque não existia embalagem. Então o que acontecia? As donas de casa faziam os picuá, saco desses de açúcar, que antigamente o açúcar vinha saca de 60 quilos, depois que passou para 50. O pessoal punha compra de cá e de lá e punha na garupa do cavalo, porque não tinha, assim, caixa de papelão, sacolinhas, era difícil as embalagens, tinha que fazer em casa. Tinha que fazer sacola em casa para poder trazer para fazer compra, senão não tinha como. E isso aí automaticamente foi evoluindo, porque foi melhorando as coisas. Era dia de matar porco. Então, era eu, Saulo, que ia para uma pocil que a gente ia lá embaixo, matava 3 até 5 porcos. E as encomendas já estavam tudo encomendado. Só que tinha um porém. A carne vendia todinha. O tocinho não vendia. A gente cortava os tocinhos, retalhava tudo. Então, porco era toda quinta-feira. Matava as encomendas, separava todinha as encomendas. O consumidor era só para buscar. E vendia aquilo até barato, porque tinha que dar fim. Então, era bem complicado na época essas coisas. Mas era assim que funcionava. Foi uma fase difícil, porque se você comparar 50 anos atrás, 60 anos atrás, com hoje, mudou muita coisa. Dona Aparecida. Alô, já tô indo. Bom dia, Dona Bom Aparecida. Hoje, em homenagem ao Supermercado Pereira, 70 anos, que a senhora fez uma história lá no supermercado, trabalhando com todo mundo lá. Graças a Deus. Tendo a vivência com o seu Geraldo, com a Dona Terezinha. A gente, em homenagem aos 70 anos, trouxemos uma pequena lembrancinha para a senhora, para o seu café da manhã. Tem uma foto antiga para a senhora deixar como memória, tá? Tudo bem. A gente agradece. Ai, até filha. hoje por fazer compra com a gente lá, tá bom? Nossa, sim. Muito obrigada por Obrigada, sim. toda a parceria com a gente lá até hoje, tá bom? Amém. Obrigada. Tem lembrança que era uma vendinha bem chuezinha, não tinha muita coisa não, mas tinha, e servia todo mundo. A gente quase não saía para fora assim, né? Aí foi pro meu supermercado, que foi feito aqui, né? E logo foi melhorando cada vez mais, né? Graças a Deus, e tá bem, né? Eles atendiam muito bem as pessoas, né? Atende até hoje, né? Eles atendiam muito bem. A Dona Terezinha era muito delicada com os freguês, tratava muito bem. O Geraldo também. Foi indo os meninos, né? E leva a mesma coisa igual a eles mesmo, né? Os pais. Isso, o Geraldo fez essa casa aqui, trouxe a gente pra cá, né? Comprou esse terreninho aqui, falou, precisa, não vai pagar mais aluguel, não. Eu vou comprar uma casinha, eu vou pôr você com a sua mãe. Aí fez essa casinha aqui, não tinha, aqui era pasto, não tinha luz, não tinha água. Aí a gente veio pra cá. Eles não deixaram de vir. Depois minha mãe faleceu, eu continuei aqui. Ele era uma pessoa muito boa. Ele tinha os nervos dele, tinha dia, mas ele era uma pessoa que tratava todo mundo bem, né? Muito bom. E do Saulo, sabe? Trabalhando deles. Aquele lá não tem nem que falar deles. Eles eram muito companheiros da gente mesmo, nossa. Parabéns para eles, que eles são firmes mesmo, né? Uma coisa séria, igual o pai mesmo, né? O seu Geraldo também era muito bom, nossa. Era uma venda simples, né? Tudo a granel também, né? E a gente ia lá, o Geraldo que pesava tudo, a gente não entrava lá para pegar os artigos, não. O Geraldo que pesava e dava para gente.
Era só um balcão que tinha na frente ali, quando mudou para cima. Eu lembro do balcão, e era a tia Terezinha, o tio Geraldo, e depois teve um período que as filhas ajudaram lá, né? E eles vendiam do jeito que a mãe tá falando mesmo, tudo a granel, Muito pesado, né? pesado. Na época daquela época, que era o que tinha de mais, de melhor aqui em Monsenhor Paulo, era no supermercado dele, era na vendinha dele. Então foi uma venda muito boa, que a gente encontrava de tudo. Muitas das pessoas tinham caderneta lá na época que comprava com 30 dias. Então nessa época tinha até eles davam um brinde, sabe? Na época do brinde. Às vezes uma lata de doce, às vezes uma garrafa de vinho. Todo mundo que pagava a caderneta no fim do mês ganhava um brindezinho lá, porque era um agrado, né, que eles faziam para o povo. E assim eles foram cativando o pessoal. A tia Terezinha fazia linguiça para vender lá. Então, o porco que eles matavam, ela fazia linguiça. De noite, eu lembro disso. À noite, durante o dia, ela fazia linguiça para vender lá, né, mãe? Era tudo feito mesmo, tudo ali mesmo. Eles não compravam essas coisas de fora para fazer. Aproveitava tudo do porco, né? Tinha que fazer. E ela ajudava no balcão também, ela pegava pesado lá com todo mundo lá. Gosto muito de comprar lá. Os artigos são sempre muito bons, né? No final de semana a gente comprava o lombo. O Geraldo matava o porco e a gente pegava o lombo todo final de semana. O Igor, por exemplo, gosta muito de bombom, né? Eu comprava bombom para ele. Parabéns para o supermercado, né? Que a gente é muito bem atendida, tem artigos muito bons lá. Preciso dar parabéns para eles todos lá. Ai, que linda! Nossa Senhora! Em agradecimento aos 70 anos como cliente lá, viu, dona Muito Kelly? obrigada! Que delícia! Muito obrigada, senhora, por todos esses anos de parceria com o Supermercado Pereira. Muito obrigada! Que delícia! Olha só quanta coisa! Olha, eu fico muito à vontade para falar dos 70 anos do Supermercado Pereira, porque eu vivenciei toda essa história. Como eu sempre digo para a turma, eu digo e provo. Eu acho que toda essa história começou com a Dona Tilica. A Dona Tilica era uma empreendedora nata aqui no centro da cidade. Ela tinha lojinha, todo mundo falava loja da Dona Tilica. Ela não só vendia, como ela dava as informações, ela dava orientação, ela era uma pessoa muito popular. Imagino que o seu Geraldo Pereira tenha herdado isso. E a Dona Terezinha a mesma coisa, porque o pai dela era farmacêutico, então era um centro de informações. Então, dos dois lados tem o DNA desse empreendedorismo, né? Então, tanto a Dona Terezinha como o seu Geraldo Pereira, eles deixaram um legado muito grande, porque a gente é do tempo da vendinha, que ali tinha aqueles queijos que vinha de longe, a balança ainda era aquela que pesava com aquelas pecinhas, né? Então, era tudo com muita dignidade, o material que vinha, arroz, feijão, era tudo ensacado ali à vontade, então vamos dizer, uma venda a granel. Então começou ali, o porco vinha morto ali, você via, né? Era destrinchado ali, então ali tinha de tudo, a gente sempre teve de tudo com a vendinha do Sr. Geraldo Pereira. O Sr. Geraldo e a Dona Terezinha eram as pessoas assim, que tinham preocupação em atender bem. Eu acho que isso é o núcleo familiar que eles criaram, assim, os filhos, dentro do patamar religioso, vamos dizer assim. Ser a luz do mundo, ser o sal da terra, ser o fermento na massa. Então eu acho que tudo isso fez
esse supermercado crescer, porque eles eram fiéis a esses princípios religiosos e foram passando para os filhos, e os filhos continuaram. Você vê, ficou o Savinho e o Saulo, depois, agora já tem o Nicolas e a Maria Clara, então é um núcleo familiar, um empreendedorismo familiar que vem de pai para filho, e assim, um legado muito grande deixado pelo Sr. Geraldo com a dona Terezinha, é nota 10. E eu acho que esses 70 anos é muito bem, a gente tem que comemorar, não só eles, como a gente também, porque a gente faz parte dessa comunidade. Monsenhor Paulo ainda é uma família, então a gente faz parte dessa família, e eu parabenizo e fico muito feliz de ainda estar viva para falar isso daí, porque eu sou desde os primórdios, né? Então eu acho que vale a pena. Parabéns para todos nós, né? Para eles e para todos nós. Dona Vera, bom dia, tudo bem? É com alegria que o Supermercado Pereira hoje te presenteia com uma cesta para a senhora aproveitar. Pelos 70 anos, a senhora fez história no Supermercado Pereira. Muito obrigada, agradeço. Feliz não precisava. Contar história a gente não precisa ganhar presente, mas valeu. Obrigada. Oi, Cícera. Um pequeno mimo aqui do supermercado para você, que você é um exemplo de funcionária para a gente que hoje trabalha no Supermercado Pereira. Nosso muito obrigada, viu? Eu agradeço. Muito obrigada a vocês. Eu iniciei trabalhando no Supermercado Pereira na garagem, que era a feirinha, né? E eu acompanhei toda a construção do prédio novo e foi uma alegria imensa quando começamos a trabalhar lá, o espaço, a estrutura, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo a importância desses anos que passei trabalhando no Supermercado Pereira. Foram anos de aprendizado, dedicação e crescimento profissional quanto pessoal. Aqui no Supermercado Pereira, eu construí amizades, enfrentei desafios e conquistei experiências que levarei para sempre comigo. O Supermercado Pereira faz parte da minha história. E eu tive o privilégio de alegria de conviver com o Sr. Geraldo, com a dona Terezinha. O Supermercado Pereira e a família Pereira sempre terão um espaço especial na minha memória e no meu coração. Lembro de várias passagens muito boas. Eu trabalhava na feira, por lá de cima, né? Na garagem, onde era repartido a venda e a feira, eu ficava na feira. E os produtos da feira eram pesados na balança e a gente calculava, né, os valores pela calculadora. E sempre o tio Geraldo Pereira estava por perto ali da gente e nunca eu consegui terminar uma conta mais rápido que ele na caneta. E aí depois veio a transição, né, de venda para mercado, nós ajudamos nessa transição também. Na época eram muitos produtos, né, para descer da venda para o mercado. E desde então sou cliente do Pereira, né, pela honestidade, pela responsabilidade, pelos bons produtos que lá são comercializados. E aí acabou que eu casei depois disso e minha família toda compra no Pereira hoje. Muito obrigado, viu? Todos esses anos com a gente e como cliente hoje em dia. Tá joia, Denise. Muito obrigada. Se me permite, leva um abraço a todo mundo. Eu sempre fui muito bem tratado lá pelos caixas. Eu sempre que chego lá, divirto com o pessoal, a gente brinca e nunca eu fui maltratado lá, tá? Então, leve um abraço a todo mundo lá do Pereira e que eu quero continuar comprando lá muitos e muitos tempos ali, tá bom? Obrigada, muito obrigado, viu? Da vendinha passou para o armazém, do armazém já passou para uma nova construção que era necessário. Inclusive, o autosserviço já nos rodeava. Então isso para o meu pai foi muito difícil, porque era necessário essa mudança para o autosserviço. Então eu e o Saulo fomos fazendo a cabeça dele para ele entender que nós teríamos que tirar aquele balcão do armazém e ter livre acesso para o público, que é o consumidor, para virar um autosserviço.
E automaticamente sentimos a obrigação de crescer o tamanho da loja. Que também meu pai não conseguia entender muito isso. Mas com muito custo, ele entendeu, aí ele mesmo começou a fazer a obra do lado. E eu, o Saulo, acompanhando. Aí fizemos a obra, ficou um tamanho bom, até todo mundo ficou meio assustado com o tamanho do supermercado, que achava que era muito grande para a cidade. Mas tudo correu como deveria mesmo, conseguimos fazer, concluiu, inaugurou pelo meu pai e minha mãe. E automaticamente cresceu variedade, cresceu o número de funcionário, e isso tudo foi fluindo. Mas isso aí demorou um pouco para acontecer, porque nesse período o meu pai faleceu. Então eu e o Saulo passamos a ser proprietário. E a mãe sempre nos acompanhando, dando força. Graças a Deus, tudo correu bem. Nesse período, eu e o Saulo falou, nós temos que dobrar o supermercado. Só que a gente ficou meio inseguro, porque a gente sempre sentia um Geraldo Pereira, assim, quando meu pai estava vivo, nos dando muita força e nos amparando. Foi um desafio para mim e para o Saulo, mas conseguimos fazer a construção, conseguimos dobrar de tamanho, então ficou uma loja muito bem montada. E essa loja é fruto de uma família que vem desde 70 anos atrás, que foi meu pai com a minha mãe, porque graças a eles chegamos aonde estamos, porque sem eles não seria nada. Então a gente tem muita gratidão pelos pais que tivemos. Muita. Os meus pais sempre prezaram um bom atendimento, a limpeza, a qualidade dos produtos e ser transparente com o consumidor. Isso toda a vida eles pregaram isso. E graças a Deus, esse legado está indo em frente. Sem sombra de dúvidas, uma empresa com mais de 70 anos, ela tem muita história e muito aprendizado. Então, como que a gente transfere toda essa história e aprendizado hoje para o colaborador que está lá dentro? A gente elabora uma missão, visão e valores e vai passando isso para todo mundo da empresa, para todo mundo estar ciente, né, na empresa que está trabalhando e quais são os principais fundamentos da empresa. A parte de inovação dentro de uma empresa com mais de 70 anos, ela se torna um pouco mais complexa, porque como que você inova e não perde as principais características? E a adoção da tecnologia, ela se torna também um pouco mais difícil, porque a gente tem que ter uma certa assertividade para poder convencer todo mundo de que aquilo vai funcionar legal. Obrigada por você fazer parte do Supermercado Pereira como cliente, você e sua família. Obrigada a você. Obrigada. Falar do Supermercado Pereira para mim é uma alegria muito grande, porque eu sou cliente lá desde criança, da minha época de criança mesmo, com a minha mãe, né, quando tinha a venda. Lembro muito da Dona Terezinha atendendo, tanto lá na parte de pesagem de granel, como no caixa, com o seu Geraldo, os filhos todos, né? E depois vieram os netos também, já na época do supermercado, quando construiu. Eu lembro muito da transição da mercearia pequenininha para o supermercado agora grande, né? O primeiro, depois quando ampliou essa parte nova que eles fizeram agora há pouco tempo. E uma empresa onde trabalha a família, e é um lugar onde a gente se sente à vontade. Os funcionários tratam a gente muito bem, sempre sorrindo, sempre um lugar muito organizado, limpo, onde a gente encontra tudo muito fácil, encontra de tudo, né?
E a presença da família ali faz todo um diferencial, né? Que a gente conhece todo mundo desde pequenininho. E é muito gostoso fazer parte tá nesse momento quando eles estão completando aí 70 anos de supermercado. E eu só tenho a desejar que o Supermercado Pereira progrida cada vez mais e fique muitos e muitos anos mais aí na nossa cidade e na nossa companhia. Bom dia, Fernando! Oi, bom dia! É com grande alegria que hoje o Supermercado Pereira vem presentear você por ser cliente com a gente lá, tá? Muito obrigado! Olá, pessoal! Então, né, o que falar de memórias no Pereira? A gente gosta muito de ir a lugares onde a memória afetiva ela é muito presente, né? E o Supermercado Pereira é a tradução disso. Eu me lembro desde sempre, né? Desde cedo, quando ainda era o mercadinho do Pereira, de ir lá com a minha mãe. Então, enquanto filho, eu ia lá, eu fazia as compras com minha mãe e desde sempre eu estabeleci uma amizade muito próxima com o Nicolas, né? O Nick. E na medida que a gente vai crescendo, o supermercado vai tendo suas mudanças também, né, seu crescimento, eu sinto essa mesma sensação de antes. E essa extensão da amizade do Nicolas. Então, quando a gente está lá dentro, a gente se sente muito bem acolhido, parece que todo mundo é familiar, cuida bem de nós enquanto clientes. E hoje, enquanto pai, eu tenho orgulho em dizer que a minha filha, a Serena, ela também vai compartilhar dessa memória. Já compartilha, né? Ela fez a sua primeira comprinha lá. Então, enquanto filho, eu comprava no Pereira e enquanto pai, a minha filha também compra no Pereira. Memórias assim são para sempre. Então, gostaria de agradecer o Pereira, né, por proporcionar esses momentos familiares. Eu acredito que a adoção da inteligência artificial dentro da empresa e como que a gente não perde as principais características. Porque a inteligência artificial, eu acredito que ela veio para somar dentro da empresa, não subtrair no seguinte sentido de colaborador. Eu vou precisar de um bom colaborador, uma boa colaboradora com bastante parte técnica, embasamento técnico, para conseguir operar esse tipo de ferramenta dentro da empresa. Bom, primeiramente, a gente tem que ter um processo de marketing, uma área de marketing muito boa dentro da empresa. Porque eu preciso descobrir o que o cliente jovem está buscando. Se ele quer algo um pouco mais curto, por exemplo, de conteúdo, algo um pouco mais longo, qual que é a melhor forma de abordar esse cliente. Então acaba que uma estrutura de marketing bem definida, ela acaba ajudando bastante. Bom, há 70 anos atrás, a forma de fazer negócio era completamente diferente. A preocupação do supermercado estava voltada em como que eu vou abastecer minha área de vendas, como que eu vou comprar, como que vai ser entregue, eu vou ter que buscar essa mercadoria. Hoje a gente já não tem essa preocupação. Hoje a gente compra carne, passa 2 dias, entrega, a gente tem uma câmara para conseguir armazenar isso tudo, compra-se pelo WhatsApp. Então, já linkando a isso, a gente já tem uma dificuldade maior com relação à retenção de colaborador. E esse colaborador que fica, como que eu vou treinar ele dentro das dificuldades que têm aparecido e que vão aparecer? Por exemplo, a parte técnica. Eu vou mandar o meu colaborador treinar onde? Treinar o quê? Operar inteligência artificial, algum tipo de ferramenta. Então a gente acaba tendo um pouco de dificuldade com relação a isso. Mas é uma dificuldade boa, em que a gente consegue interagir e ver se consegue resolver num período aí de curto, médio prazo e até mesmo para o longo prazo também. Desafios que nós tivemos
foi sair de uma era que não existia computador, que seria tudo escrito à mão. Inclusive, uma boa parte da escrita era feita pela minha mãe, para depois mandar para a contabilidade, que ela dava um suporte de mais de 50% da empresa, de controle. Então ela ficava na parte burocrática, que era escrita, e meu pai na parte de compras. Só que houve a necessidade de informatização. Então saiu de uma era que era tudo escrito, com um cupom fiscal, por exemplo. Então a pessoa passava no caixa, não tinha caderneta mais, era um cupom fiscal. Então isso aí foi um desafio muito grande, porque precisou de treinamento, uma evolução grande mesmo. Aí o que acontece? O meu pai e minha mãe já não começou a acompanhar essa tamanha evolução. Mas tinha eu, o Saulo, para acompanhar. Então o Saulo ficou na parte dessa informatização, que nos deu suporte muito bom, que entendia. E daí para frente, tudo começou a fluir. Melhorou as formas de pagamento, que aí surgiu cartão de crédito, aí veio Pix, e assim por diante. Forma de pagamento boa, porque hoje você não precisa nem sair de casa. Se você não quiser sair de casa, você compra pelo Zap, pelo aplicativo. Então a melhoria foi muito boa com essa informatização. Então foi muito bom. E o supermercado hoje, ele está na 3ª geração, porque eu, o Saulo, filho, e nós já temos o Nicolas, meu filho, e a Maria Clara, que é filha do Saulo, que já é a 3ª geração, que já está dando sequência na empresa. Porque a nossa intenção, essa empresa não pode parar. Então nós já estamos deixando na mão deles um pouco, para já se acostumando, para alavancar essa empresa para frente. O Supermercado Pereira reafirma o compromisso de seguir fazendo parte da vida das famílias, sempre com carinho, qualidade e dedicação, porque essa história só existe graças a você, nosso cliente. Muita gratidão, muito obrigado. Foi uma tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração triste. Bom, pessoal, hoje a gente está terminando o 4º dia das festividades nossa, em comemoração aos nossos 70 anos. Gostaria de agradecer você, cliente, amigo que participou e tem participado de todos esses anos dessa história. Tenho certeza que impactou e está impactando muita gente. Muito obrigado mesmo. Hoje a gente vai fazer o sorteio aqui do Vale Compras no valor de R$500. A gente não fez uma live porque a gente está com um problema no nosso Instagram ainda, mas a gente vai fazer o sorteio de forma normal. A gente está gravando esse vídeo, vai fazer o sorteio. Inclusive os últimos clientes acabaram de colocar aqui seus cupons também, e eu gostaria de lembrar que a gente ainda tem o sorteio da moto, que vai ser realizado no dia 17/1. Inclusive essa moto que está aqui do lado, não está pegando, mas está aqui. Beleza? A gente vai abrir aqui agora, vai mexer e vamos fazer o sorteio. Beleza? Muito obrigado, viu, pessoal? Valeu demais. Tá lacradinho, ó. Aí a gente vai abrir, a gente vai realizar esse sorteio.